A chuva começou antes do primeiro adeus e trouxe um silêncio mais pesado que palavras, prendendo a respiração dos presentes. Helena fechou os olhos e pensou que nada poderia piorar, mas aquela sensação de ser traída cresceu como uma sombra. Ela queria respostas, tinha medo de encarar a verdade no caixão. Ponto cruel, Olo. Tudo da forte da noite. Ou metralhar a verdade no caixão. O sino soou, metálico e lento, e a terra úmida exalou o cheiro de morte e flores velhas. E o padre hesitou. As vozes dos que choravam se misturaram ao vento, e alguém prendeu a respiração ao ouvir um arranhado fraco vindo do caixão. Ponto do caixão. Lucas permaneceu perto, imóvel, como se guardasse um segredo entre os dedos. Marta murmurou uma oração, mas seus olhos vasculhavam a névoa além das lápides. Alguém, ou algo, observava do lado de fora do círculo de luz. Helena sentiu o ar falhar no peito. O funeral parecia abrir uma porta que não devia existir. O caixão rangiu uma vez, quase inaudível, e o som deixou a cena em suspenso. Bass, intuação tremutrou. O som da terra batendo sobre a madeira fechou a cerimônia, mas o coração de Helena não se acalmou. Ela permaneceu junto ao túmulo sentindo cada batida como um aviso. Lucas afastou-se sem falar, passos fundos na lama que pareciam marcar um caminho que ninguém devia seguir. Marta encostou a mão no ombro dela, calor breve e discreto, e disse algo inaudível. O ar trouxe o cheiro metálico da chuva e o grasnar de um corvo distante. Helena abriu a mão e encontrou um papel molhado no chão. As palavras eram curtas e estranhas. Ela quis perguntar a Lucas, mas a boca travou. Um frio percorreu a nuca e ela percebeu que alguém observava além do círculo de luz. O que estava escrito no papel? A interrogação pesou mais que a chuva. A casa funerária cheirava a cera e coisa antiga. As paredes retinham passo e lembrança. Helena segurou a vela com força, a chama tremendo como se também tivesse medo. No retrato torto, o falecido sorria ao lado de Lucas, uma alegria que agora parecia falsa. Ela leu o bilhete outra vez, as palavras afiadas como lâminas curtas, e sentiu vontade de gritar. O piso rangeu no corredor e a sombra do quadro tremeu, como se alguém se movesse por trás da parede. Marta apareceu na porta, rosto sério, e disse para não mexer em tudo aquilo. Helena olhou para as chaves do carro sobre a mesa e pensou em partir. Mas a casa tinha portas que rangiam de volta e segredos que prendiam os passos. Será que ela poderia escapar do que estava prestes a abrir? A madrugada trouxe um vento que sussurrava nomes, e Helena acordou com o som de algo arrastando no escuro. Ela caminhou pelo corredor descalça, cada tábua respondendo com um gemido. Lucas entrou sem bater, a roupa ainda molhada, e a tensão entre os dois era quase física. Ele falou baixo, tentando controlar a voz, e Helena percebeu que havia mais medo do que raiva. Marta observava a cena de longe, preocupada, as mãos juntas no avental. Um retrato caiu novamente na sala, e o vidro fez um som seco que deixou eco por minutos. O corredor parecia mais longo, como se a casa crescesse de propósito. Alguém deixou uma marca nas escadas que não existia antes. Foi limpida como uma assinatura. Quem teria entrado naquela noite? Meia-noite trouxe um silêncio pesado e um sussurro que veio do porão, como alguém chamando devagar. Helena segurou a vela e desceu os degraus, cada passo um aviso. O ar embaixo cheirava a terra antiga e pó, e algo roçou o tornozelo dela sem que visse nada. Ela quis recuar, mas a curiosidade empurrou a mão ao interruptor. Nada. As velas ardiam mais baixo e um som metálico ecoou longe. Lucas apareceu na escada como uma sombra, rosto fechado, e murmurou que alguns lugares deviam ficar fechados. E Helena sentiu que já não sabia mais distinguir medo de determinação.
Um arranhão novo apareceu na madeira do corrimão, fresco e molhado, como se algo tivesse tentado subir. O que havia sob a casa que não queria ser lembrado? O trovão rasgou o céu quando Helena correu pela rua molhada. O som de passos atrás dela ecoava como batimentos cardíacos. Lucas, onde você está? Gritou, a voz tremendo. Raios iluminavam o reflexo de algo metálico. Uma lâmina, talvez. A respiração dela era curta, o ar frio queimava os pulmões. As portas estavam trancadas, as janelas cobertas de sombra. E um vulto cruzou o beco e ela sentiu o medo rasgar o peito. Eles sabem que estou viva, murmurou. Um toque no ombro fez seu corpo gelar. Não era Lucas. Careldos. Não era Lucas. Helena entrou no armazém abandonado. O cheiro de ferrugem e madeira úmida enchia o ar. Lucas apareceu logo depois, ensopado e ofegante. Achei que tivesse te perdido, disse ele. Você mentiu para mim, respondeu Helena, os olhos cheios de raiva e lágrimas. Silêncio. Apenas o som de goteiras caindo em ritmo constante. Você mentiu para mim. No canto, algo brilhava. Uma medalha com o símbolo do funeral. Helena a pegou com as mãos trêmulas. Isso estava com Eric, sussurrou. Um frio percorreu o corpo de Lucas. O som de passos ecoou. Um vulto surgiu. Eric, o sorriso dele era calmo demais. Vocês não deveriam ter voltado, disse. Helena deu um passo à frente. Você sabia o tempo todo. Lucas cerrou os punhos, mas não atacou. Foi ele quem te mandou, não foi? Perguntou ela. Eric desviou o olhar. Nada acontece sem a vontade de Lucas Adler. O silêncio cortou o ar. Helena virou-se lentamente, o coração parando por um segundo. Lucas não negou. Helena, disse ele, mas a voz morreu antes de chegar até ela. Marta esperava na velha capela, sentada entre velas quase apagadas. Eu avisei que o passado cobraria tudo, disse ela, sem olhar para Helena. Lucas me traiu, respondeu Helena, a voz rouca. Marta levantou o rosto, olhos cansados. A traição dele é apenas o início. A verdade é mais antiga que todos nós. O vento entrou pelas janelas quebradas, apagando uma vela. Há um homem que ainda pode ajudá-la, continuou Marta. Mas ele também tem contas a pagar. Helena apertou o punho. Medo e esperança se misturavam. O amanhecer trouxe névoa e silêncio. Helena caminhava entre túmulos antigos, cada passo um lembrete da dor. Ele pensou que podia me enterrar junto com os segredos, murmurou. Marta a seguia à distância. De repente, um som metálico, uma escavação sob a terra. Helena se ajoelhou e viu o selo de ferro que marcava o início de tudo. Agora, eu sei o que devo fazer. O medo virou determinação. O vento soprou forte, levando consigo o último vestígio de dúvida. O silêncio da manhã era quase reconfortante. Helena sentou-se no velho jardim atrás da capela, o sol filtrando-se pelas folhas úmidas. Lucas trouxe café e um sorriso cansado. Pronto café e um sorriso cansado. Podemos começar de novo, disse ele. Helena observou o vapor subir da xícara. O mundo parecia calmo demais. No fundo, algo tremia. Marta apareceu ao portão, acenando com suavidade. Alguém que quer ajudá-los, disse. O homem que a acompanhava usava um sobretudo escuro e olhos gentis demais. Helena sentiu um arrepio. Segurança nunca vem de olhos tão calmos. Adrian falava com voz serena, cada palavra medida. O selo foi feito para proteger, não para prender, explicou.
Helena o observava sentindo uma paz estranha. Lucas relaxou os ombros, pela primeira vez em dias. Você realmente acredita que pode consertar o que começou? Perguntou ela. Adrian sorriu, tocando o símbolo de ferro. Nada está perdido, apenas adormecido. Um olhar cruzou entre ele e Marta, breve, quase imperceptível. Helena não percebeu o frio repentino que percorreu o ar. O vento levou uma pétala e algo dentro dela começou a duvidar. A tarde caiu pesada. Helena e Adrian caminhavam entre colunas rachadas. Você teme o que não entende, disse ele. E você entende o que teme, retrucou ela. Adrian parou, olhando-a com piedade. Você quer destruir o selo, mas isso destruirá você. Helena recuou um passo. Então o que propõe? Obedecer ao que me matou por dentro? Ele se aproximou devagar. Às vezes, o que nos prende também nos protege. A dúvida rasgou o que restava de certeza. Por um instante, Helena viu o reflexo de Lucas nos olhos dele. A noite trouxe tempestade. Helena correu até o altar onde Lucas e Adrian discutiam. Não toque no selo, gritou Lucas. Adrian levantou a mão, revelando o ferro antigo. Ela nunca deveria ter vivido, murmurou. O trovão explodiu junto com o choque. Helena empurrou Lucas, mas o golpe foi dela. O ferro queimou sua pele, e o chão tremeu. Adrian, por quê? Ela sussurrou, lágrimas misturadas à chuva. Ele respondeu, frio. Porque você é a chave, não a salvação. A luz apagou. O silêncio gritou. A tempestade cessou, restando apenas o cheiro de ferro e cinzas. Helena abriu os olhos, sozinha entre destroços. Lucas desaparecera. No chão, a marca do selo pulsava lentamente. Por lá desaparecera. Ele usou todos nós, murmurou Marta, surgindo da sombra. Mas ainda há tempo. Helena levantou-se, o rosto ensopado de lágrimas e sangue. Tempo para quê? Para virar a chave, ela olhou para o selo, o medo transformando-se em algo novo, fúria. O mundo girou ao redor dela, e o destino começou a se reescrever. O vento da manhã sussurrava entre as ruínas, como se o mundo respirasse pela primeira vez depois do caos. Helena caminhava entre pedras e cinzas, o chão ainda quente sob seus pés. As lembranças vinham em fragmentos. O olhar de Adrian, o grito de Lucas. Por que mentiram para mim? Murmurou. O som ecoou vazio. Marta apareceu à distância, o manto rasgado. Porque ninguém suporta toda a verdade, respondeu. Helena sentiu o ar mudar. Algo despertava sob a terra. No silêncio ouviu seu próprio nome dito por uma voz antiga. Helena tocou o selo e o mundo girou. As paredes sumiram e ela viu o passado surgir. Adrian, jovem, ajoelhado diante do mesmo altar. Ela deve nascer para selar o portal, disse ele, a voz cheia de medo. Marta estava ao lado dele, com lágrimas. Marta estava ao lado dele, com lágrimas, e se ela lembrar, então o ciclo termina, a visão se partiu como vidro, e Helena voltou ao presente, ofegante. Eu fui criada para isso? Sussurrou. O vento trouxe o mesmo cheiro de ferro e sangue. Agora tudo fazia sentido. E nada. Helena encontrou Adrian nas sombras do santuário. Ele estava ferido, mas o olhar calmo. Você sabia desde o início, disse ela. Eu sabia o que precisava acontecer, respondeu. Usar uma vida para salvar milhares. O som da chuva pingava pelos telhados quebrados. E a minha escolha? Perguntou. Adrian hesitou. A fé nunca pergunta.
Helena se aproximou, o coração pesando. Então a fé é apenas outra forma de medo. O eco da frase ficou entre eles. A verdade doía mais do que o selo. Você nunca foi a inimiga, disse Adrian, a voz quase um sussurro. Foi você mesma quem criou o selo. Helena riu, sem ar. Mentira! Você esqueceu o que era, a guardiã e a prisioneira. O trovão distante ecoou, como lembrança antiga. Tudo que lutei para destruir. Fui eu quem construiu? Perguntou. Adrian sorriu com tristeza. O bem e o mal são apenas lados da mesma fé. A frase cortou fundo, quebrando o último laço de certeza dentro dela. A luz atravessou o teto quebrado, caindo sobre Helena. Marta observava em silêncio. Agora você sabe, disse ela. Helena fechou os olhos. Eu era a cela e a chave. As palavras saíram calmas como a aceitação. As lembranças voltaram, todas, em ondas suaves. Dor, amor, perda. E agora? Perguntou. Marta sorriu, com tristeza. Agora você decide se o mundo continua. Helena estendeu a mão sobre o selo. Pela primeira vez não havia medo, apenas clareza. O destino, enfim, era dela. O som dos passos ecoava como trovão preso nas pedras. O ar estava denso, pesado de silêncio e medo. Helena respirava devagar, sentindo o gosto metálico do ar. Lá fora, o vento rugia como fera ferida. As chamas do santuário tremiam, lançando sombras sobre os rostos esculpidos. Cada batida do coração parecia uma contagem regressiva. Ele está vindo, murmurou Marta. Helena apertou o selo em suas mãos. Então, é agora. O chão vibrou, o primeiro estrondo. O destino, enfim, respirava perto. A porta se abriu com força. Adrian surgiu, o rosto marcado por sangue e fé. Você ainda pode parar isso, disse. Não, respondeu Helena firme. Eu só posso terminar. As palavras cortaram o ar. O fogo refletia nas paredes, criando um mar de luz e sombra. Você acredita que entende o que é o bem? Ele gritou. Mas eu vivi o preço da salvação. Helena avançou. E eu vivi o custo da mentira. As vozes se cruzaram como lâminas. O santuário começou a ruir. O confronto, inevitável, começou. O teto cedeu em chamas. Marta correu entre os destroços. Saiam! Gritou. Helena tentou alcançá-la, mas era tarde. A rocha caiu, o som seco de fim. O silêncio tomou o lugar do fogo por um segundo eterno. Helena ajoelhou, o selo entre as mãos trêmulas. Ela nos salvou, sussurrou Adrian, a voz quebrada. As lágrimas se misturaram à cinza. Ela acreditava em nós. Mesmo depois de tudo, Helena olhou para cima. O fogo refletia o rosto de Marta no vazio. O sacrifício dera sentido à dor. Helena levantou-se, o rosto manchado de cinza. Adrian estava diante dela, a luz tremendo nas mãos. Ela morreu por algo que você criou, disse ela. Ele ergueu o selo. Ela morreu por fé. A tempestade rugiu do lado de fora, trovões e fogo se misturando. Helena avançou, os olhos brilhando com lágrimas e poder. Então que a fé veja o que é verdade. Ela ergueu o selo. O chão rachou, luz contra trevas. O som foi um grito do mundo inteiro. A explosão de energia uniu os dois. Num instante eterno, a luz desapareceu, deixando apenas chuva. O fogo se apagava aos poucos, o chão frio e molhado.
Helena abriu os olhos. O selo estava partido. Adrian jazia imóvel, o rosto sereno. Acabou, murmurou. O eco de sua voz soou como prece. Lá fora, o amanhecer rompia entre as nuvens. Ela caminhou até o altar destruído. Ajoelhou-se. Queimar para renascer, sussurrou. O vento levou as cinzas, suaves, como bênção. Pela primeira vez, o mundo parecia respirar em paz. O silêncio reinava sobre as ruínas. A fumaça subia lentamente, carregada de cinzas e memórias. Helena caminhava entre os escombros, cada passo pesado de lembrança. A luz do amanhecer atravessava as janelas quebradas, pintando o chão de tons dourados e cinza. Ela respirou fundo, sentindo o peso da ausência. O selo, destruído, ainda pulsava em suas mãos. Cada detalhe lembrava quem havia se perdido. O vento trouxe o cheiro da chuva e da terra molhada, enquanto ela finalmente reconheceu a magnitude do que foi sacrificado. Ela sentou-se no altar destruído, recordando cada rosto perdido. Adrian, Marta, todos que confiaram nela. Cada memória doía, mas também trazia clareza. Um sussurro do vento parecia repetir suas palavras. A vida continua, mas não será a mesma. Helena fechou os olhos, lembrando o sorriso de Marta, a firmeza de Adrian. A culpa e a gratidão se misturavam, e pela primeira vez, ela sentiu paz. Pequenos raios de sol iluminavam seu rosto, mostrando o caminho adiante. Um reflexo surgiu entre os escombros. O espírito simbólico de Marta parecia caminhar ao lado de Helena. Não havia palavras, apenas olhares e memórias compartilhadas. Cada passo de Helena ecoava. Cada respiração lembrava a coragem da amiga. Um instante de silêncio eterno passou, e Helena finalmente murmurou: "Perdoo, e lembro. A presença de Marta, mesmo simbólica, trouxe encerramento. Ela se levantou, os olhos firmes no horizonte, pronta para o que viesse depois. O vento trouxe a lembrança das últimas palavras de Marta. Força não é ausência de medo. É seguir mesmo com ele. Helena sorriu levemente, uma lágrima escorrendo pelo rosto. As lições do mentor e da amiga ecoavam agora com clareza. O silêncio da manhã, quebrado apenas pelo canto distante de pássaros, parecia abençoar sua escolha. Cada cicatriz, cada cinza, contava sua história. Ela sabia que carregaria essas memórias para sempre, mas a dor se transformava em força. Ela caminhou até a entrada do santuário, os passos firmes e decididos. O mundo ao redor ainda estava em reconstrução, mas algo em seu coração renascia. "Agora eu entendo", murmurou com voz firme. A chuva cessava e o céu se abriu em tons suaves de azul e dourado. Cada sombra, cada raio de luz contava que o ciclo havia se fechado. Helena respirou fundo, sentindo paz e determinação. O futuro aguardava, e ela estava pronta para enfrentá-lo, carregando tudo que perdeu e aprendeu. O mundo parecia prender a respiração. Helena caminhava lentamente pelo campo devastado, sentindo o peso do que havia sido perdido. Cada passo ecoava sobre a terra silenciosa, lembrando rostos, vozes e histórias que não mais existiam. O vento leve trouxe o perfume de flores queimadas e terra molhada. Ela parou, olhou para o horizonte e sussurrou baixinho: "Valeu a pena." O silêncio respondeu, profundo e pesado, refletindo tudo o que ficou para trás. Ela avançou pelo caminho de pedras quebradas, cada passo simbólico de aceitação. As chamas residuais de uma pequena fogueira apagavam-se atrás dela, levando memórias e dores. O mundo parecia continuar sem pressa, mas dentro de Helena, algo mudava para sempre. Seus ombros se ergueram, e ela respirou fundo. Cada movimento refletia despedida e resolução.
e o vento parecia carregar a última promessa do passado. No altar silencioso, Helena encontrou uma carta dobrada, escrita por Marta. Cada palavra era um eco do passado, lembrando amor, coragem e sacrifício. A voz de Marta parecia sussurrar entre as pedras e fumaça. Nunca esqueça quem você é. Helena leu em silêncio, absorvendo a mensagem, sentindo que cada perda se transformava em legado. Um suspiro profundo escapou, carregando gratidão e saudade, encerrando um ciclo de memórias com respeito e reverência. O vilarejo lentamente se ergueu das cinzas. Crianças brincavam entre destroços, e os sobreviventes reconstruíam casas e histórias. Helena observava de longe, sentindo a passagem do tempo e o peso da transformação. Um sorriso pequeno surgiu em seus lábios, uma palavra silenciosa de gratidão ao mundo que ainda respirava. Ela sabia que nada seria igual, mas a vida seguia, carregando memórias e lições como herança. Ela ergueu os olhos para o céu claro, respirando profundamente. Um último gesto. Fechar os punhos, sentir a força interior que sobreviveu a tudo. O mundo parecia silencioso, mas cheio de histórias. Helena murmurou para si mesma. A verdade nunca deve ser possessão. A paz e a melancolia se misturaram, e o horizonte aberto diante dela prometia recomeços e lembranças eternas.